Olá, pessoal, tudo certo? Bom, então hoje estamos iniciando nossa semana 8 de aula e vamos discutir metodologia. Vamos discutir um pouco sobre os métodos de pesquisa, abordagens, né, e tipos de instrumentos para levantamento de dados, né? Mas antes a gente queria deixar, né, para vocês a dica que eu deixei algumas dicas de linguagem, né, na semana 8, de palavras, frases para serem usadas, né, ideias na escrita de vocês. Às vezes a gente sente uma falta, né, de ideias e palavras, né, quando está escrevendo. Então, ter esse material juntinho, né, é importante para vocês e foi por isso que eu tive a ideia de estar compartilhando com vocês, tá? Bom, então na aula de hoje a gente vai discutir sobre metodologia de pesquisa e, bom, a proposta do trabalho acadêmico da disciplina é um trabalho reflexivo, né? Então, muitos de vocês podem fazer uma reflexão que pode ser baseada em situações vividas por vocês ou vistas, né, que tocaram vocês ao longo dos estágios, mas também podem usar de diferentes métodos, né, na pesquisação, de apresentar uma proposta, né, até usar falas, né, de alunos ou na escola. Então, a gente vai olhar um pouco para os métodos, né, de pesquisa que eventualmente vocês possam vir a usar aqui ou também em outro trabalho acadêmico, né? O que é a metodologia, né? Mesmo que eu tenha falado então agora antes que a gente vai falar sobre os métodos de pesquisa, o trabalho de vocês tem um item da metodologia, né? E todos vocês vão ter uma metodologia de pesquisa, seja do jeito que for, que cada um esteja fazendo o seu trabalho. Por quê? A metodologia é o caminho, então, do estudo, né? O caminho científico. Então, todos vocês vão ter um caminho científico, vão ter um caminho científico para escolher os autores teóricos, vão ter um caminho científico que vocês vão usar para organizar os resultados de vocês, seja por pontos que vocês escolheram discutindo os resultados, seja através de falas de alunos, seja através de anotações que vocês fizeram nos estágios, seja através de apresentação de plano de aula, discussão de um plano de aula que vocês usaram, seja através de revisão bibliográfica, né, por conta de um tema que vocês querem discutir e foram se buscar bibliografia e revisar bibliograficamente esse tema para entender mais sobre ele, né, teoricamente, que já foi produzido sobre ele, seja para falar sobre um tema novo, né, então a enchente, um tema específico que aconteceu lá na sala de aula de vocês, sobre violência, não sei, né? Então, todos vocês vão ter um caminho metodológico. E aí, na metodologia, vocês têm que descrever isso. O caminho metodológico que vocês fizeram, como vocês buscaram os autores teóricos que vocês fundamentaram, se foi a partir do tema de vocês e buscaram, então, entender esse tema, se foi a partir de autores que vocês já foram se respaldando ao longo dos estágios ou ao longo do curso, né? E que vocês então já foram guardando os materiais desses autores, porque foram gostando, e os temas que eles foram trabalhando vocês já gostaram e já foram, né? Então, isso aí vocês têm que descrever na metodologia, porque isso mostra que vocês tiveram um caminho metodológico e não foi de qualquer jeito o trabalho. É um trabalho científico que tem um caminho metodológico pensado, caminho do método, do passo a passo de construção desse trabalho acadêmico. Então, isso eu tenho que descrever na metodologia. Tá? Então, assim como eu preciso fundamentar teoricamente meu trabalho, eu preciso fundamentar metodologicamente. Então, é importante vocês apresentarem pelo menos também algum autor de metodologia, né? Eu vou estar compartilhando com vocês alguns autores, né, de metodologia, para falar se o trabalho tem esse viés analítico, se o trabalho tem um viés qualitativo,
Se o trabalho vai ser uma análise de documentos políticos, posso estudar a lei e a documentação política que normatiza hoje né, a filosofia na escola, seja a BNCC, seja a LDB, né? Então, tudo isso eu tenho que apresentar na minha metodologia. Quem foi o público, se tem um público, se foi uma turma do primeiro ano do ensino médio, se foi uma turma de EJA, se o meu trabalho ele não fala sobre os alunos em si, fala sobre situações vividas na escola. Então, foi uma escola que eu trabalhei no noturno, teve questões assim, 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 né? Então, tudo isso, o ano, o semestre que foi, né? Então, porque tudo isso vai ilustrando, né? Os sujeitos, quem foram, quando foi, né? Não só dos resultados, isso é importante, porque tem muitas pessoas que acham que a metodologia se refere só ao levantamento dos dados. Nos resultados, não. A metodologia se refere a todo o caminho da minha pesquisa, desde a fundamentação teórica, aos resultados, às análises, como é que eu vou fazer para analisar os dados, como é que eu busquei os autores que eu estou usando para me fundamentar na análise, são os mesmos da fundamentação, ou eu tive que buscar outros autores, né? Isso é importante, tudo está na metodologia do trabalho. Bom, e aqui então sobre os métodos, né? Então, os métodos de pesquisa são os instrumentos que eu vou usar, né, para dar conta do meu problema, né, do meu objetivo de pesquisa. Então, dependendo do problema e do objetivo que eu estabeleço, eu vou ter que apresentar, né, a forma que eu vou, então, ao longo do meu trabalho, com esse trabalho que vocês estão construindo, dar conta desse problema e desse objetivo. Como é que eu vou desenvolver esse objetivo que eu estabeleci para o meu trabalho? Então, se eu quero investigar a filosofia na escola, quais métodos eu vou usar para investigar a filosofia na escola? As falas dos alunos, exemplos de planos de aula que eu abordei, possibilidade de trabalhar a filosofia, né? Então, a partir de 2, 3 planos de aulas que eu usei, né? Então, quais métodos eu vou, que instrumentos eu vou usar para desenvolver o meu objetivo e atender ao meu problema de pesquisa, para mim poder olhar o problema que eu estabeleci no meu trabalho lá na introdução. Então, a pesquisa no contexto da ciência humana e social pode ter várias formas e tipos de se organizar, depende do problema, depende do objetivo que eu vou estabelecer. Né? E aqui vocês têm que pensar que vocês estão fazendo um trabalho de uma disciplina, vocês têm que dar conta dentro dessa disciplina. Então, eu tenho que dar conta, por isso que eu falava muito nas aulas anteriores sobre delimitar o problema, delimitar o tema e o objeto de pesquisa, porque vocês têm que considerar que vocês estão trabalhando num semestre, né? Sozinhos, individuais. Então, vocês têm um tempo, vocês têm uma disponibilidade e vocês precisam dar conta desse problema específico, né? Dentro desse semestre e com qualidade. Então, eu preciso delimitar bem o que eu vou analisar, né? Para mim não ampliar e não começar a ver muita coisa e não conseguir dar conta no tempo que vocês têm. Né? Então, isso é importante, mas eu também tenho que cuidar para não ficar muito específico, né? E olhar muito especificamente só, né, para um pontozinho tão específico. Então, mas eu vou considerar, a gente vai considerar aqui que a gente vai olhar uma especificidade sempre relacionando ela com todo o maior, dentro da escola, dentro da educação, dentro da sociedade, dentro da filosofia, né? Então, fazer essas relações que é importante. Então, por isso que a pesquisa, né, a pesquisa entende, né, que é possível, né, no campo da ciência social e humana, a gente entende que mesmo tu olhando uma especificidade, é possível fazer uma pesquisa e fazer uma boa pesquisa com validade, porque tu vai estabelecer relações com o todo, relações com o global, tu não vai ficar só no específico, né? Então, as técnicas e modalidades que eu vou usar vão precisar dar conta, né, de poder olhar esse objeto, entender esse objeto que eu estou estabelecendo. Então, aqui que a gente vai ver alguns dos exemplos que existem, né, de métodos, metodologias de pesquisa.
o estudo de caso, né? O estudo de caso, então, é quando a gente olha um caso específico. Eu vou analisar o caso específico dessa escola, dessa turma. Então, para analisar essa turma, eu vou escrever situações vividas com a turma, fotos de alunos, fotos de situações da aula, né? Cuidado sempre com o uso dos rostos tal dos alunos, né? Principalmente no trabalho, né? Porque depois o trabalho fica disponível, né? No site do curso, fica disponível, né? E então a gente precisa de autorização para usar rosto de pessoas, né? Então, mas eu posso usar fotos de momentos da aula, situações da aula, né? Para fazer um estudo de caso em que eu vou usar vários métodos para falar sobre aquele caso, daquela turma de EJA, daquela turma de noturno, daquela turma de primeiro ano que está tendo primeiro acesso à filosofia, né? E aí eu vou usar falas de alunos, uma aula, situações lá que eu fui anotando nas aulas que, né, foram me chamando a atenção e que eu vou mostrando como eu trabalhei, ou quais as dificuldades que eu tive de trabalhar com essa turma específica nessa escola. Aí eu vou botar fotos de alunos, aulas, planos de aula, falas dos alunos. É um estudo de caso, né? Porque ele é particular, né? Então, o estudo de caso, ele geralmente se detém num caso, né? Ou em alguns casos, pode ser duas turmas também, né? Daquela escola que eu trabalhei, pode ser. E aí, só que pode ser um estudo de caso sobre isso, porque eu vou usar várias fontes para dar conta daquele caso específico, né? A pesquisa histórica, né? Que aí é o tipo de pesquisa histórica em que eu vou fazer um levantamento histórico, né? Então, a história da filosofia naquela escola, né? Pode ser, né? Então, vou analisar todo o processo histórico de filosofia naquela escola, todo o processo da filosofia no ensino médio naquela escola rural, pesquisa histórica, né? No nosso tipo de pesquisa, na ciência social e humana, a levantamento histórico é sempre presente, geralmente, né? Porque a gente busca fazer um levantamento histórico para entender o hoje, né? Mas a pesquisa histórica é aquela que os dados dela, os resultados todos vão ser históricos, né? Então vai se deter em fotos, em falas de pessoas sobre a história daquela instituição, documentos da escola que existam, que vão, né, poder ilustrar sobre a história, né, daquele processo ali que eu quero analisar. A pesquisa etnográfica, né, essa pesquisa não, né, mas serve para fins de conhecimento de vocês. É a pesquisa que a pessoa emerge lá na cultura. Então, eu vou lá para uma aldeia indígena ver se tem questões filosóficas, pensando no caso de vocês, né? Vou ficar um tempo lá aprendendo, vendo a cultura deles, né? Então, é uma pesquisa que o pesquisador emerge lá, né? E fica lá naquela realidade. Ela tem um caráter mais descritivo, aí essa tem um caráter mais descritivo, né? A pesquisação, daí essa pesquisa pode ser que apareça em alguns casos de vocês, e ela tem que ter só que essa formato, né, que são 4 etapas, que é identificar um problema, elaborar um plano para atuar sobre esse problema, desenvolver e refletir sobre ele, que então a reflexão seria o momento desse trabalho de vocês, ou seja, identifiquei um trabalho de mau comportamento dos alunos lá nas aulas de filosofia, por exemplo. Aí eu elaborei, ao longo do estágio, um plano de ação para trabalhar com eles em cima dessa questão de enfrentar, né, o mau comportamento nas aulas de filosofia. Aí, então, eu vou apresentar o plano que eu elaborei, né? E depois eu executei esse plano. Então, eu desenvolvi aulas executando esse plano. E aí, então, eu vou agora nesse trabalho construído refletir, interpretar os resultados que eu tive, sejam positivos, sejam as dificuldades, sejam, né, as possibilidades, seja o que foi bom. Então, eu vou apresentar o que foi desenvolvido e refletir sobre isso. Com essa reflexão, se entende que vai se poder, né, atuar sobre esse problema, né? Ou se seja de superar esse problema ou de ver, não, ainda precisa mais questões para superar esse problema, essa questão do mau comportamento e tal, né? Então, a pesquisação ela é bem presente no tipo de pesquisa docente, né? Que identifica problemas e desenvolve propostas e atua sobre essa proposta, né? Que foi criada.
Então, pode ser que alguns de vocês vão e queiram desenvolver, né? Então, aí vocês também têm que buscar materiais específicos. Eu vou compartilhar com vocês, como eu já falei, alguns autores e fundamentações metodológicas, né? Para casos de pessoas que usem algum desses métodos de pesquisa e então vão precisar se fundamentar e entender um pouco como funciona esse tipo de método de pesquisa, né? Metodologia da pesquisa. Com algumas características, né? E a diferença da pesquisação para participante, porque a pesquisação, ela é um tipo de pesquisa participativa, só que ela vai além de participar, como a pesquisa participante prevê participar, a pessoa participa, mas não atua e desenvolve uma proposta, né? Ela só participa ali do que está acontecendo, né? E observa. A pesquisação não, já tem uma ação, né, do pesquisador sobre aquela participação lá que ele está tendo, né? Então, se diferencia. Então, aqui também algumas diferenças, né? Da pesquisa participante e pode ser que alguns de vocês mais achem difícil pelo tipo de pesquisa, né, do trabalho que vocês estão desenvolvendo. Mas às vezes pode ser que tenha envolvido também a pesquisa participante, o tipo de trabalho que vocês queiram construir. E a pesquisa documental é uma pesquisa muito usada, assim, né, até na área que eu pesquiso, a gente usa muitos documentos políticos. Então, pode ser documentos políticos, pode ser legislações, normas, pareceres, discussões no Senado, na Câmara, né, sobre filosofia, por exemplo, sobre o ensino médio, mas também pode ser documentos da escola, PPP, projetos, né, plano de ensino da escola, né. Então, pode ser vários documentos, inclusive palestras, vídeos, cursos de formação continuada, né? São pesquisas documentais, ou seja, são documentos que não são bibliografias, né? Porque a pesquisa bibliográfica ela se detém em estudos já feitos. Então, pessoas que já estudaram sobre Freire, pessoas que já estudaram sobre um determinado tema. Aí eu lá buscar reconhecer as pesquisas bibliográficas, né, já feitas sobre isso. Então, é pesquisa bibliográfica, bibliografia já analisada, estudada e feita. O documento, ele é diferente. Por mais que alguém já tenha feito estudo documental sobre a BNCC, eu vou me debruçar sobre aquele documento político e estudar ele. Então, a pesquisa documental tem um outro caráter diferente da pesquisa bibliográfica, né? Então, o documento, eu que vou analisar o PVP da escola, né? Eu vou estudar e usar esse documento como dado de estudo, de pesquisa. Eu vou analisar um livro didático, né? Então, é uma análise documental sobre esse documento que existe, escrito, mas eu vou fazer um estudo em cima desse material, né? Bom, aqui também então uma pesquisa bibliográfica, eu já falei um pouquinho, vocês podem, né, especificamente, cada um depois detalhadamente fazer suas análises, estudos, né, para entender esses tipos de métodos. E aqui agora, então, o estudo quantitativo, né? Então, o estudo de quantidades, né, que usa dados quantitativos, né? Pode ser de censo, pode ser dados quantitativos da escola, pode ser dados, enfim, né? Pesquisa quantitativa, que eu vou comparar a quantidade de alunos. Fiz uma pesquisa lá em sala de aula, quantos alunos têm TV em casa, tem computador, por exemplo, né? Usam o computador para fazer tarefas de filosofia, para pesquisar. E aí, então, vou fazer uma pesquisa quantitativa, dados, né, quantidade, quem fez isso, quem respondeu isso, quem não respondeu isso, né. Então, eu vou lidar com quantidade, né. E é uma pesquisa, então, que é usada, né, no âmbito da educação. Porque às vezes tem muita discussão que a pesquisa educacional, social e humana não usa mais a qualidade, né, a abordagem qualitativa. Mas dentro da abordagem qualitativa, dados quantitativos, né, podem ser mesclados e usados, né? Então, aqui é o que eu estou trazendo para vocês, essa análise aqui da Bernadette Gade, como pode ser um tipo de pesquisa bem rico na ciência social e humana. Então, pode propiciar informações variadas, né? A visualização de informações que depois então vão ter uma abordagem
qualidade, né, do que significam esses dados quantitativos, né? Então, vai mesclar a análise quantitativa com a qualitativa, a analítica, né? A qualitativa no sentido analítico, né? Quando a gente fala. Então, aí alguns instrumentos e técnicas também, né, que podem ser usados dependendo dos tipos de pesquisa, fontes documentais, bibliografias já escritas, né, observações que vocês fizeram, né, então posso só apresentar nos dados observações que eu fiz, que eu tomei nota, né, entrevistas, posso ter feito entrevista, ter entrevistado alguém da escola, em algum dos estágios e quero apresentar essas entrevistas, questionários de dados que eu fiz com os alunos sobre alguma pesquisa. Como eu falei, posso ter feito um levantamento com os alunos, quantos têm TV em casa, quantos têm internet em casa, quantos fazem pesquisa em casa, né? O que eles pesquisam no celular, né? Então, posso ter feito os questionários assim como de outros dados para entender alguma questão que eu estava, ou que a escola, né, enviou questionários para os alunos, ou que eu enviei numa situação. E então são alguns dos instrumentos de pesquisa, né, que podem serem usados, né. Então, aqui algumas referências já também ao final do documento, compartilhando com vocês, que vocês podem acessar todas elas online, tá? E vou deixar no e-aula disponível os PDFs, arquivos desses documentos, de alguns desses documentos, né? Biografia sobre metodologia, para quem quiser se respaldar, entender mais, fundamentar metodologicamente, né, o trabalho que está construindo, ok?